Sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. É isso mesmo, muito bom dia para você, meu amado, minha amada, ligadinhos aí na Rádio Semear. Um bom dia para você, né, para todos os meus amados ouvintes, irmãos, telespectadores, né, pessoal que estão aí sempre na companhia do programa. Um dia muito especial para nós hoje, né? Hoje é quarta-feira, né? Dia que a gente para, né, como igreja, e nos reunimos, a maioria das congregações, para estar orando, né, para estar buscando a presença do Senhor. E como é maravilhoso a gente poder ter esse momento e valorizar, né, momentos como esse em que a gente pode estar colocando, né, diante do Senhor todas as nossas lutas, nossas ansiedades, né, todas as nossas frustrações, e por que não dizer, né, nossos pedidos, nossos agradecimentos, né, nosso reconhecimento da grandeza de Deus, o nosso reconhecimento por saber que a gente serve um Deus que está no controle de todas as coisas. E mesmo quando parece que o barco vai afundar, ainda assim Deus está no controle, né? Ainda assim Deus está no controle. A gente tem hora que a gente pensa, não vai ter mais jeito, né? Não vai ter mais jeito. Mas aí Deus aparece na história, Deus aparece na história e diz o seguinte: olha, eu estou aqui com você e eu estou aqui com você para lhe fazer, né, a cada dia mais vencedor. E aí é bom a gente pensar, porque nós já somos vencedores, né? Então Deus, ele diz: eu estou com você aqui para garantir que você vai continuar vai continuar sendo um vencedor, né? Vai continuar desfrutando dessa bênção maravilhosa, né, de estar na minha presença. Então, hoje, né, o convite, nosso convite todo especial com certeza, né, para você que tem, né, colocado a sua esperança, tem colocado a sua confiança nesse Deus, né, tão maravilhoso. Que Deus nos ajude, meus amados, nesse dia a continuarmos olhando firmes para o autor e para o consumador, né, da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que veio a esse mundo, rapaz, veio a esse mundo e nos abriu a porta de entrada no céu, né? Então, se você, meu amado, minha amada, de repente está aí passando por alguns perrengues, seja na vida profissional, seja na vida amorosa, sentimental, seja na vida financeira, seja de ordem espiritual, eu quero dizer para você que Deus não está alheio, né? Deus não está alheio à situação. Ele, com certeza, está atento a tudo que está acontecendo, e embora não pareça, né? Embora você não perceba,
Deus está operando poderosamente na sua, na minha, nas nossas vidas diariamente, cuidando de nós para que a gente não desista, mas para que a gente prossiga a cada dia para o alvo, né? Cada dia a gente prossiga mais e mais para o alvo, que é andar com Jesus, né? Andar com Jesus e fazer a vontade dele, né? A igreja do Senhor, ela é estabelecida nesse mundo com um único propósito, né? Promover a salvação da humanidade, né? Jesus veio, fez a sua parte, né? E agora ele entregou, né? Ele entregou para nós, né? Para nós como igreja, a responsabilidade de dar continuidade dessa tarefa que ele deu início. Olha que responsabilidade a nossa, né? A gente recebeu de Deus o privilégio, né, de dar continuidade ao serviço que Jesus ele começou. Agora, uma coisa interessante é que Jesus deu início, né, deu início a esse projeto com a sua morte. E aí é que está o mistério, né? Para nós darmos continuidade à obra que Jesus começou com a sua morte, é preciso que nós também morramos para poder dar continuidade. Se não morrer, não vai ter como dar continuidade. E aí entra aquela questão, né, do programa de hoje, que traz essa tônica em cima da questão do recomeçar. Se hoje a lavoura está contaminada, não está dando o fruto que a gente esperava, provavelmente é resultado da semeadura que nós fizemos. Se hoje nós estamos vendo que a igreja ela tem se perdido pelo caminho, né? Tem deixado, tem abandonado, tem acrescentado coisas que não deveria, isso é o resultado da nossa semeadura. Então alguma coisa errada não está certa. Então nós precisamos rever o que está errado e procurar fazer uma nova semeadura, né, com sementes boas, puras, né, que é a palavra de Deus, sem mistura, sem acréscimo, sem decréscimo, mas semear a verdadeira semente que Deus deixou para nós semear. Então é esse o meu desejo, né, hoje no programa. Convidei aqui o meu irmão Rendal para estarmos conversando aqui a respeito disso. Daqui a pouco ele vai estar chegando aqui no programa e nós vamos estar debatendo sobre esse assunto e procurando, né? Procurando sempre deixar, né? Claro e de forma instrutiva para os irmãos a importância de nós estarmos fazendo uma boa seleção, né? Uma boa escolha, fazendo um bom tratamento com a semente, para que ela possa estar dando o fruto que Deus espera que dê, né? Porque quando a semente verdadeira é plantada, nós vamos com certeza colher aquele fruto que Deus, né, que Deus colocou no DNA da semente, né? Pode ter certeza. Então esse é o nosso desafio de hoje. Para você que está chegando aqui na programação, na transmissão, seja na rádio, seja nas lives, meu bom dia vai para você também, meu amado. Vai para você também. O meu irmão Severo já chegou aqui e ele diz o seguinte: bom dia, meu amado Valdizan, que a paz de Cristo Jesus esteja sempre no seu coração. Graça e paz a tudo mais que seja da vontade de Deus, né? O nosso amado aqui, 5 anos de garantia. Eu não sei que canal é esse, mas vai lá. Bom dia, irmãos. Deus retribua todo o trabalho de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Bom tê-los, amados aqui. Amados, acompanhando aqui pelo nosso canal no YouTube. Quero acrescentar que a transmissão hoje também está, além do nosso site,
está também no TikTok e está por aí, né? Facebook. Hoje não está no Instagram, né? Eu não coloquei no Instagram porque hoje o formato de transmissão não é bom para rapaz, não é bom para o nosso Instagram, mas a gente vai mas a gente vai organizando aí. Amanhã a gente volta aí pro Instagram, tá bom? Amanhã a gente volta aí pro Instagram. Mas assim, quero convidar você hoje, durante toda a nossa programação, para que você possa participar com a gente. Comenta, né? Coloca suas ideias, né? Sobre tudo que a gente vai falar aqui. Você é nosso convidado também para interagir com a gente, né? E dar a sua opinião, dizer como é que está sendo para você, como é que é para você. E antes disso, quero também falar sobre a enquete de ontem. Falarmos sobre a enquete de ontem, o que nós tivemos ontem, gente. Interessante, e eu quero trazer aqui para vocês que eu achei muito interessante mesmo. O que nós propomos aqui na nossa enquete? Bom dia, Mônica, Deus abençoe. Mandar um abraço aqui para meus irmãos lá de Itarema, né? Lá para Itarema, principalmente ali para a família Souza, né? Deus abençoe cada dia mais a vida de vocês e ajude a continuarem com muita coragem, né? Fazer a vontade de Deus tem muito a ver com coragem, viu? É coragem. Eu lembro quando Deus chamou Josué. Josué, ele era um grande soldado, um grande general, vamos dizer assim. Mas quando foi para ele assumir, ele sempre foi orientado por Moisés, né? De 40 anos sendo instruído por Moisés, ajudando Moisés e tudo, né? E aí chega a hora de Josué assumir o bastão. E Josué, ele era um bom soldado, um bom general de guerra e tudo, mas naquela hora ele tremeu na base, né? E o que foi que Deus pediu para Josué, né? Deus pediu para Josué simplesmente que ele tivesse coragem. Deus ia estar com ele. E nós, irmãos, hoje, né, como cristãos, tudo que nós precisamos é ter coragem. Coragem para dizer não, como disse aquela moça lá no avião, né? Dizer não, porque o mundo está acostumado, sim, sim. Jesus vai abençoar, sim. Jesus vai salvar suas dívidas, sim. Vamos fazer um showzinho aqui, Jesus vai aceitar, sim. Vai não. Vai não. Aqui a gente se engana. Aqui a gente se engana. Jesus, ele deu a receita, né? A forma. Imagine você indo ao médico e o médico passa uma receita para vocês e diz: não, esse remédio aqui eu não quero não, vou substituir e colocar esse outro aqui, né? Você não faz isso, né? Mas com a palavra de Deus, ele tá aí rabiscando, né, nas entrelinhas. Não, aqui, eu lembro de um grande teólogo, né, americano, que fez missão aqui no Brasil, não vou nem falar o nome dele, e nós conversamos muito, principalmente sobre a questão do uso de instrumento mecânico na adoração, o papel das mulheres, dízimo e organização da igreja, né? E uma coisa interessante que ele me falou sobre a questão do uso de instrumento, ele disse: irmão, se tem instrumento no Velho Testamento e tem menção de instrumento lá no Velho Testamento, no Apocalipse, por que nesse meio período aqui não pode ter, né? Esse aí o erro começa na hermenêutica, né? Começa na hermenêutica. Então a gente tem esse grande desafio, meus irmãos, de permanecer corajosamente fazendo só a vontade do Senhor. Eu sei, né, que cada um de nós tem sim a vontade de fazer a nossa vontade. A gente tem a vontade de fazer várias coisas, mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para fazer a vontade do Senhor. A igreja é do Senhor. Então um dia nós dissemos assim: não, eu morri, agora vou fazer só a vontade de Deus. E aí, na prática, a gente está querendo fazer a nossa vontade. Não está meio incoerente o negócio, não? Não tem alguma coisa errada aí que não está certa?
Então, pensa comigo sobre isso, né? É importante a gente ver que Jesus é o único que é a quem se refere essa parte aí. Primeiro ele mesmo diz, toda autoridade me foi dada no céu, na terra e tudo mais. E aí, quando o Novo Testamento é escrito, inspirado pelo Espírito Santo, mandado por Deus, ele vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja. Oxente, se Jesus é o cabeça da igreja, como é que hoje tem um monte de gente fazendo o que a Bíblia nem autoriza, né? Então alguma coisa errada outra vez não está certa, né? Então a gente vê, nós temos muitos motivos para pensar que precisamos melhorar, que precisamos consertar. E eu diria até, precisamos nos arrepender, mudar essa ladainha aí de que tá bom, que tá não sei o quê, de nos conformar com esses nossos teatrinhos, com nossas coisinhas, e nos voltar seriamente para as coisas de Deus, né? Para fazer a vontade de Deus. É para isso que nós fomos chamados, não foi para fazer nossa vontade, não. Porque se fosse para fazer nossa vontade, meu amado, aí o negócio, aí eu vou te contar, viu? Aí é complicado, né? Mas assim, se todo mundo estiver fazendo a vontade de Deus, tá todo mundo certinho. Agora, se não estiver fazendo a vontade de Deus, é possível que ninguém esteja certo, né? Vamos lá então. Mão severo, isso é bem interessante, porque o médico erra, mas a palavra de Deus jamais. É verdade. Ainda que você receba o receituário de um falho, que é o homem, o médico, ainda assim você não ousa alterar a receita, não é verdade? Você não ousa alterar a receita. E aí quando é com a palavra de Deus, não, vamos dar um jeitinho aqui, vamos dar uma arrumadinha ali, não. Quando eu conheci a sã doutrina, para você ter uma ideia, presbítero, quando falava-se presbítero na igreja, todo mundo já sabia que era ancião, era pessoa velha, pessoa de idade. Mas hoje em dia, os professores já estão dizendo que não é bem assim não, né? Então, aí já dão um jeitinho. O presbítero não precisa ser velho, você tem que ter experiência, né? E aí nós temos na igreja hoje, né? Assim, na igreja, uns jovens presbíteros, né? Servindo a igreja, né? E aí eu fico pensando, outro dia eu coloquei assim, aonde vamos chegar com isso, né? E aí o irmãozinho, em vez de ver as coisas lá que eu coloquei, que eu não coloquei condenando ninguém, só disse que o Novo Testamento não autoriza, né? Ele disse que meu português estava errado. As pessoas estão tão ligadas na questão da palavra que esquece da espiritualidade. Gente, se você entendeu o que eu falei, é isso que importa. Não, mas se era com S, ou se era com Z, ou se era com C cedilha, ou se era com 2S, se era com X, aí pronto, aí você vai se emperrar naquilo ali e vai esquecer do restante. Esquece, gente. Se você entendeu, tá entendido e pronto, vamos em frente. Se presbíteros devem ser mais velhos, o que dizer dos dias dos apóstolos de... aí é brincadeira, né? Aí não tem... Aí é jogo... Aí é pegar muito... rapaz, é brincadeira esse negócio. Gente, primeiro a gente precisa definir, né? Definir. Apóstolo é enviado, né? O problema é quando essas pessoas se dizem que são apóstolos de Jesus, né? Aí o bicho pega de vez, né? Aí é que a gente vê o grande analfabetismo bíblico, a grande insubmissão bíblica, tudo mais, tudo que você pensar. Isso é satanismo puro. Isso é satanismo puro. Não é outra coisa, não tem outro nome para isso não, né? E se você faz parte de um desses grupos que tem essa ideia de apóstolo, e eu estou dizendo que é satanismo, acredite, é mesmo. Não adianta ficar com raiva, chateadinho, não sei o que, não. É isso mesmo, é satanismo. Fazer as coisas contrárias à vontade de Deus é satanismo. E aí isso vale para todos os segmentos, seja denominacional, seja para a própria igreja mesmo. Se estiver fazendo coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, isso é satanismo, né, na igreja. Então a gente precisa mudar. Outra coisa interessante, já aproveitando aqui, essa questão do presbitério, nós temos aí no mundo religioso, e tem se infiltrado na igreja de certa forma, a questão de termos um pastor. Não existe pastor na igreja.
Não existe. Existem os apacentadores, né? Que são aqueles que Deus escolheu, que são os anciãos, né? Então esses homens, né, lá no Velho Testamento é tratado como ancião. O equivalente do Novo Testamento é presbítero, né? Aquela palavra que nem foi traduzida, né? Presbítero. É uma das palavras do Novo Testamento que não traduziram. Continua presbítero. Presbítero se refere realmente aos mais velhos, né? Ao mais velho. Então, quando a gente pensa na igreja, né? A gente tem que pensar dessa questão. Então, o presbítero é ele que faz a função de pastorear a igreja. E aí eu já estou dando a carta, né? Pastor não é cargo, né? Pastor é função, né? Função de quem? Do presbítero. Então, quando a igreja muda essa ordem, né, e distribui, um é presbítero, outro é bispo e outro é pastor. E aí a função passa a ter autoridade sobre os outros, né? Eu te contar, viu? Eu não vou nem falar mais sobre isso. Um abraço, meu irmão, obrigado pela contribuição. Já estou recebendo aqui o meu querido irmão Rendal Matene. Bom dia, Rendal. Preciso só saber se o Rendal tá me ouvindo, né? Se ele não estiver me ouvindo, aí não vai funcionar. Deixa eu mudar aqui a tela para ver se melhora, né? Deixa eu ver aqui. Agora eu vou dar um tempinho aqui para me organizar a imagem do Rendal na minha tela. E aí na sequência o Rendal já vai poder falar. Eu vou organizar aqui, eu espero que dê tudo certinho e vai dar. Que Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo. Espera aí, meu irmão. Espera aí que já vai dar certo, tá bom? Já tô ajeitando aqui para nós poder ficar mais à vontade. Eu não tô ouvindo o Rendal, mas eu vou ouvir. Eu espero que ele esteja me ouvindo. Tá me ouvindo, Rendal? Ah, tá. E eu tô ouvindo você muito bem também. Glória a Deus, né? A gente passa uns perrengues, uns sustos às vezes. Ai, você estava ouvindo minha conversa? Espera aí que vai aumentar, tá? Vou aumentar o áudio aí. Vai ficar tudo certinho. Eu tô falando aqui meio de lado, que tô olhando para outra tela aqui. Mas é porque aqui o operador não tá hoje, é só eu, sabe? E aí eu tenho que fazer tudo. Bom dia, meu irmão. Melhorou agora? Então, tava falando umas coisas aqui, né? Para quem não conhece o Rendal, ele tá no Brasil desde 1950 e Pedrinhas. Oh! Brincadeira. Rendal, desde que tá no Brasil fazendo esse trabalho, ajudando a igreja brasileira há algum tempo, né? E graças a Deus continua bebendo da mesma água e não mudou nada, né? Eu falei aqui ainda agora sobre essa questão da gente estar melhorando as coisas de Deus, né? E falei também da questão de se a colheita não está sendo boa, é porque a semeadura também não está boa, né? E é disso que a gente vai propor hoje. Rendal, fala um pouco como é que você está, meu irmão. Amém. Tá. Rapaz, entrei às 9h10 mais ou menos. E aí ele disse, deixa eu arrumar aqui. Eu tô recebendo aqui informação dos irmãos que o áudio do Rendal
não está chegando para os irmãos, né? Então, eu preciso saber por que esse áudio não está chegando. Só o do Rendal, deixa eu ver aqui. Valdizan, é, é... tá, espera só um pouquinho aí, viu, Severo, que eu vou passar aqui a sua... Eu vou passar aqui a sua ideia aqui para a gente começar a falar sobre isso, mas eu preciso resolver a questão do áudio aqui do Rendal, né? Para que... Ah, já sei. Espera aí que eu acho que eu já matei a charada aqui. Tá, acho que eu já matei a charada aqui. Onde é que tá? Deixa eu ver aqui. Saída. Eu vou já chegar lá, gente. Só tenha um pouquinho de paciência comigo que vai dar tudo. Talvez esteja saindo apenas. Para aí. Vamos então colocar aqui. Espera aí. Deixa eu acrescentar aqui. Cadê a captura da entrada? Janela. Tá certo. Deve estar faltando aqui uma captura de saída. Talvez seja isso. Talvez seja isso que esteja faltando. Não é com você não. Fique tranquilo aí que tá tudo certo. Eu acho que é por aqui que tá acontecendo as coisas. Bom. Uhum. Alô? Tá, se o som voltou, se o som voltou aí vocês falam pra nós, tá bom? Se tá tudo ok, porque por aqui me parece que tá indo, né? Deixa eu ver. Ok, bom. Isso. Então, eco, deixa eu desligar esse aqui. Um, dois, três. Testando. Isso. Oba, podemos ir embora. Isso. Tá bastante. Lá no norte está entrando para o inverno e até na Flórida estava fazendo um friozinho gostoso, viu? A Flórida a gente pensa, né, que nem aqui, está muito quente e tal, mas olha, eu tinha que levar uma blusa quando eu saía, né, da casa da filha. Então cheguei aqui nesse calorzão, aí, mas tá bom. Dá para você aumentar um pouco o volume ainda do seu áudio, Valdizão? Uhum. Péssimo. Ok. O meu áudio às vezes é porque eu tô falando distante do microfone. Aí pode ser que para você falte, né, essa recepção. Tá chegando aí agora? Tá chegando, mas tá baixinho. De repente o problema é meu ouvido, né? Não, você tá ouvindo. Não se preocupe com isso, não. Não é seu ouvido, não. Vou procurar falar aqui pertinho. Deixa eu ver aqui. Tá vindo agora, mas segue com eco. Tá. Então eu preciso. Eco. Deixa eu ver que tá aqui. Segue o barco. Aí, mano. Deixa eu ver se eu tirar esse. O que eu posso tirar aqui para diminuir o eco, tá bom? Eu tenho dois microfones aqui modulando. Um microfone que tem que modular, não os dois. Né? Não os dois. Então eu preciso que esse.
Vamos deixar, seguir aqui o conselho do irmão, vamos seguir o baile, que tá tendo retorno lá direitinho, tá chegando lá, o pessoal dá para entender. Bom, deixa eu voltar aqui, eu tenho aqui o Reinaldo não tá tendo o retorno do YouTube, né? Então ele não vai ver os comentários do YouTube, eu vou ter que passar para ele aqui, tá? Ele já disse aqui... Já deu bom dia aqui, o Severo lá do Rio de Janeiro deu bom dia aqui para o irmão Rendal, seja bem-vindo, e tudo. Rendal, antes de nós entrarmos direto nessa questão do evangelismo, que vai estar ligado também, eu falei aqui ainda agora, nessa conjuntura aí de Atos 20, quando Paulo chama ali os presbíteros e depois manda eles pastorear, eu falei que a igreja ela não tem pastor, né? Que a igreja ela tem os presbíteros que como função eles pastoreiam ou então alimentam, né, a igreja. Eu acho que se a gente pegar esse tema e pensar muito mais naqueles que estão alimentando, cuidando, os cuidadores, né, da igreja, do que a palavra própria pastor, a gente se livra de muitos perrengues, né? Então, os cuidadores. Aí, nesse sentido, o Severo falou, Valdizan, nessa eu discordo de você. Na igreja tem pastor, sim. O próprio Jesus disse, eu sou o bom pastor. Jesus é o meu pastor. Eu sigo a ele e o resto é aprendizado. Não, nesse sentido, eu estou falando de uma parte, você está falando de outra parte. São duas coisas diferentes. Nós temos o Supremo Pastor, que, claro, está aí dado, né, para nós. Nós estamos falando dessa conjuntura distorcida, né, do mundo religioso que tem se infiltrado, se encostado bem na igreja, né? É disso que a gente está falando. Estou certo nisso, Reidal? Os dois têm razão. Exato. Bom. Os dois têm razão. De fato, né? Jesus é o supremo pastor, bispo, pastor da igreja. Agora, biblicamente falando, cada congregação deve ter o pessoal fala de colégio, né? De presbíteros, né? O presbitério, 2 ou mais homens. Não tem o pastor no sentido denominacional. Se bem que nós temos congregações no nosso meio em que os irmãos propõem isso. Um irmão já chegou e falou, eu vou ser o presbítero aqui, vou ser o pastor aqui. Mas para agradar Jesus, precisa haver 2 ou mais homens servindo como pastores. E todo mundo sabe, né, que pastor é a mesma coisa de presbítero ou supervisor, e é a mesma coisa de ancião. São todos termos para a mesma função. E isso, na providência de Deus, imitou, de certa forma, a organização da sinagoga judaica. Aí, quando Jesus estabeleceu a igreja, então ele já tinha estabelecido dentro da sinagoga maneira como trabalhar. Então o pessoal não tinha que pensar muito. Já estava aí, né? E isso é reconhecido pelos estudiosos, né? Sim. Grupo de presbíteros, maneira de conduzir as reuniões. Obviamente agora na igreja a diferença é Jesus. Então, nossas orações são feitas por meio de Jesus, intermédio de Jesus. Celebramos a ceia do Senhor, que sinagoga não tinha, obviamente, mas vocês dois têm razão, viu? Não é toda hora que eu consigo falar isso, então eu fico super feliz quando eu dou razão aos dois. Gente, essa é que é a verdadeira função do pacificador, né? Isso, né? Eita, pai, te contar, viu? Oi, irmã Noemi, bom dia, seja bem-vinda, né? Gente, só deixar claro para vocês aqui que tá aberto para participação, tá?
vocês quiserem fazer, inclusive fazer perguntas, tá aberto, nós vamos estar aqui recebendo. Aqui, se a gente não puder responder, não souber responder, a gente vai então orar e estudar e em outra ocasião a gente responde essa demanda, né? É bom ter a participação mais que especial do nosso irmão Rendal. Tava fazendo falta, né? É verdade. Obrigado. Essa é a irmã Noemi que está falando. E eu digo, né, que oportunidades assim sempre estão fazendo falta, né, o tempo todo, né, que a gente possa estar aproveitando esses momentos de aprendizado, de troca, né, e trazendo para nossa vida prática, né, que é o mais importante para o dia a dia. Nós falamos aqui, da outra vez que o Rendal esteve aqui, nós falamos, conversando aqui, e o Rendal apontou uma coisa que eu achei super legal, né, bem interessante, e desafiador ao mesmo tempo, que foi quando o Rendal falou a questão que seria bom se a gente acabasse com tudo que já, né, começasse de novo. E aí isso já estava aqui no meu esquema, né, falar, e aí eu propus para hoje nós entrarmos falando essa questão de recomeçar, né, com o tema evangelismo, né. E aí eu queria que o Rendal definisse um pouco para nós, quando ele pensa em recomeçar, o que ele está querendo dizer na verdade, né? Então, eu até pensei nisso hoje de manhã, preparando para esse momento. Quando a gente fala em termos de recomeçar, não é que nós paramos de fazer evangelismo, que fizemos uma pausa e agora vamos retomar o evangelismo depois de um tempo sem atividade nessa área. Esse não é o sentido do termo que eu usei naquela outra vez, como você fez menção. Então, o que queremos dizer por recomeçar? É preciso que a Irmandade repense sua maneira de evangelizar. Então, isso é um apelo para repensarmos o que estamos fazendo, porque quase tudo que fazemos hoje em dia na Irmandade é um, vamos chamar de método, é um método institucional. Mas método, muitas vezes, aí acaba ferindo a própria atividade, a própria definição daquilo que nós estamos fazendo. Então, e por isso eu quero dizer que nós estamos fugindo da nossa responsabilidade individual no evangelismo, porque o evangelismo tem que ser pessoal. Eu não sou Deus, eu não estou aqui para julgar motivações de ninguém, mas dá a impressão de que nós estamos fugindo da evangelização pessoal, do confronto pessoal, do ensino pessoal, por covardia, porque nós não queremos o incômodo, a inconveniência, nós não queremos nos submeter à ignomínia, quer dizer, à desonra, o sofrimento, a perseguição, porque sabemos que algumas pessoas vão reagir, porque a verdade do evangelho não é popular. Até dentro das denominações, as pessoas querem, eu creio nisso, você acredita naquilo, e cada um vai ficar no seu canto. Então precisamos recomeçar. Em que sentido? Cada um assumir responsabilidade para evangelizar os seus conhecidos. Então, eu acho que é nesse sentido que eu quero usar o termo recomeçar, viu, Valdizar? Recomeçar em tudo, porque eu tenho um ponto daqui a pouco que eu gostaria de tocar nesse processo de recomeçar, que vai ofender muita gente na Irmandade, porque há interesses. Eu respondi a sua pergunta? Tranquilo. Agora eu quero dizer para você que eu aumentei o som, tá? Hã? Eu aumentei o volume do som aqui. Eu acho que agora tá chegando melhor para você. Não reparei a diferença, não. Não percebeu, não?
Ô, gente. Não. Mas eu tava todo, É o ouvido eu tava mesmo, todo viu? faceiro aqui, achando que tinha melhorado. Ai, sim, Redal, respondeu sim, meu irmão, respondeu sim. Eu quero, inclusive, né, dizer que a institucionalização do evangelismo, dessa forma que o Rendal falou, ela viaja na direção de que você que está nos ouvindo, nos assistindo, você já viu na igreja, né, ou um ou vários planos de evangelismo, né? Aí você escolhe um plano de evangelismo que demais você se sinta melhor, mais confortável, mais confiante Aham. para transmitir. Então, o que acontece? O que nós fazemos, eu quero assim abrir o meu coração e dizer que o que nós fazemos é uma troca, né? Nós tiramos Deus do lugar, eu vou explicar por que eu estou dizendo isso, e nos colocamos no lugar de Deus. Então, eu vou dar um estudo bíblico para você de 7 passos. Aí nós vamos marcar um estudo por semana, são 7 semanas, quase 2 meses, e eu estou dizendo que nesses quase 2 meses você não vai morrer, e você vai no final ser salvo. Então eu estou dizendo para você que existe um período que durante esse período você está seguro. Então vamos estudar. E aí quando eu olho para isso, e olha que eu sou vítima disso também, né? Todos nós em algum momento passamos por isso. E eu fico pensando quando Deus no caminho, né, encontra o servo dele e diz assim, olha, vá pelo caminho ali de Gaza e encontre aquele rapaz e fale do evangelho para ele. Aí eu fico perguntando, Felipe diz assim, ô senhor, eu não estou com nenhum plano aqui, eu tenho que buscar meus planos de estudo ali para poder passar o estudo para essa pessoa. E aí, não teve isso, né? E aí, Felipe vai ali, conversa com o eunuco, e interessante que o eunuco se batiza logo, né? Então o estudo foi assim bem direto, né? Eu não sei o que acontece hoje, mas eu sei que não acontece o que aconteceu lá. Né? Então nós estamos tão institucionalizados que alguns irmãos estão aptos para evangelizar e outros não. Gente, como é que a gente explica esse fenômeno? E aí entra essa questão aí. Então a gente vai matando a eficiência da igreja, vai matando o ânimo dos irmãos, vai tirando o estímulo, né? E de alguma forma estancando o pulsar espiritual que eles têm. Ou seja, nós estamos promovendo a morte do próprio evangelismo, e por que não dizer a morte da igreja? Porque daqui a pouco, até adicionando aqui, conversando com o irmão querido, né, lá da região do sul dos Estados Unidos, que é uma área mais conservadora da doutrina, ele disse assim... Pelo menos era, hoje eu não sei. Historicamente era, né? E ele disse assim, irmão, as igrejas lá para nós estão morrendo tudo. As igrejas que ainda sobrevivem, elas estão sobrevivendo muito mais à base de eventos. Tem que ter evento para isso, para que... claro, nós não estamos generalizando, nós estamos falando de todas as congregações, mas ele disse que um país onde predominava, vamos dizer assim, a igreja de Cristo, né? Hoje ele vê que esse trabalho, principalmente na zona rural, nas cidades menores, isso está se estancando, está acabando. As congregações que ainda tem são compostas só de pessoas idosas, porque os jovens vão tudo para o grande centro. E aí a tendência é essas congregações desaparecer, como muitas já têm desaparecido. E eu fiquei espantado com isso. Não espantado pelo sentido de incrédulo, né? Mas pelo sentido de ver que não tem uma atenção voltada, né, para esse cuidado para as congregações. E o triste é a gente estar aqui no Brasil e ver que a coisa aqui não está andando diferente não, né? Rendal, eu fiz uma explanação um pouco extensa, né? Espero que você tenha capturado alguma coisa disso. Mas é isso mesmo, viu, Valdizan? E li alguma coisa nesse sentido essa semana, ou semana passada, melhor, a respeito disso, que a população americana está migrando para os centros urbanos e boa parte da Irmandade
as congregações estavam nas áreas rurais e nas cidades pequenas. Então, você tem muitas congregações que estão diminuindo em tamanho ou estão fechando. Mas o que acontece é que muitas vezes o pessoal que vai para a cidade não se integram em congregações fiéis lá. Nos Estados Unidos, antigamente, como aqui no Brasil, havia uma ênfase muito grande no evangelismo. Nem tanto no evangelismo pessoal, mas as congregações patrocinavam 1 ou 2 vezes ao ano campanhas evangelísticas, como as congregações aqui faziam também. Hoje já não fazem isso. Hoje estão fazendo tipo congressos ou conferências direcionadas para a própria Irmandade. E aqui é a mesma coisa. Eu estou pensando no ano que vem, quando eu vou em congregação, de falar assim: eu não quero falar para os irmãos. Eu quero que vocês façam como a gente fazia 30, 40, 50 anos atrás, aqui no Brasil, fazer uma campanha evangelística. Chamem seus amigos que não são cristãos, no sentido bíblico, e deixa eu falar com eles. Eu vou proclamar a palavra de Deus para essas pessoas. Vocês são carecas de saber, ou deveriam estar carecas de saber essas doutrinas. Na verdade, não estão. Tanto que o que eu vinha ensinando esse ano, muita gente não tinha recebido nem o ensino básico, ou se esqueceram desse ensino, porque os irmãos estão escutando e assistindo esses babacas religiosos falando cada besteira. E os irmãos, até os próprios irmãos, muitos deles não sabem distinguir. E nós temos irmãos nossos que pregavam antigamente o evangelho, que hoje pregam a doutrina evangélica, que também estão infiltrando essas doutrinas dentro das congregações. E nós temos, quando tem presbíteros abrindo as portas para esse pessoal, e quando não tem, o pessoal não tem discernimento. Ah, é da Igreja de Cristo. A nossa Irmandade virou denominação. Eu vi hoje de manhã num site de uma entidade, supostamente da Irmandade, falando: a gente está implantando congregações da Igreja de Cristo. Está fundando está divulgando uma denominação. Eu li hoje de manhã, no meu tempo devocional, o irmão de 1934, dando bronca na Irmandade Americana, naquela época, quase 100 anos atrás, criticando a Irmandade, falando: por que é que quando você vai registrar a congregação, só usa Igreja de Cristo? Por que é que quando você tem um prédio, a sua placa lá em cima, você só coloca Igreja de Cristo? Você só fala congregações da Igreja de Cristo, pregadores da Igreja de Cristo. É como se a Bíblia só falasse Igreja de Cristo. Você faz parte de uma denominação. Na sua mente, nós somos denominação, se você só consegue falar Igreja de Cristo. Essa frase não aparece no Novo Testamento daquela forma. Há muitas descrições. Aquilo não é nome, mas nós estamos usando como nome. Estou voltando para isso, viu, Valdizano? Para dizer o seguinte: nós viramos denominação. E é por isso que temos que recomeçar. Porque até quando nós ensinamos para quem é de fora, nós não estamos ensinando o Evangelho, nós estamos ensinando a doutrina de uma denominação. Agora, exatamente como você falou, vamos falar para alguém, vamos passar 2 meses, 3 meses com um irmão que a pessoa mudou aqui na frente da minha casa, e eu passei um ano e meio ensinando ele. E toda semana dando bronca nele, né, para ele obedecer ao Evangelho, né? E obedeceu no final.
graças a Deus, e é firme evangelista, mesmo ele tem esse dom. Agora, uma coisa que eu já contei para você a história que aconteceu comigo uns 25 anos atrás aqui em São José, que eu participei, quando eu cheguei aqui em São José já tinha a chamada Escola da Bíblia. Então eu contribuí naquela época, né, para aquele trabalho. E ensinei uma aula pública que foi divulgado como se tornar cristão. Tinha uma boa participação, tinha uma moça lá, e a cada semana eu estava ensinando os passos da salvação. E veio uma moça de 20 e poucos anos, separada, com um filho de 2 anos, que ela trazia, e ela tinha muito interesse. Eu já contei essa história para você? Eu acho que não. Não. Tá. E no meio do curso, ela faltou. Ela estava também participando, começou a participar aos domingos. Um dia ela faltou, no domingo faltou, na outra semana faltou. E perguntei ao irmão que tinha convidado ela se ele tinha notícia dessa moça. E ele disse, eu vou procurar saber. Para encurtar a história, o marido, o companheiro, ex-marido dela, conseguiu levar ela para um terreno baldio na zona sul de São José e matou ela. Degolou ela e matou o filho deles, de 2 anos. Que coisa. E eu tive a infelicidade de pensar, eu estava ensinando ela o evangelho, pensando exatamente como você falou, pensando que a gente tinha tempo. E eu, de certa forma, me coloquei, como você disse, no lugar de Deus, pensando, vamos ter tempo, né, para ensinar essas coisas. E para ela o tempo acabou. Então, muitas vezes, dependendo da situação, eu já, no bom sentido da palavra, já despejo tudo para aquela pessoa. E até modifiquei, criei um outro tipo de estudo em que toda vez que eu encontro com uma pessoa, eu falo todo o evangelho, todos os passos da salvação, e se eu tiver outra oportunidade, é só repeteco com outros versículos. Repeteco no bom sentido, né? Sim, claro. Então, essa história triste... Agora, sabe o que me pegou? O que me pegou naquela época... Na escola da Bíblia, a pessoa chega, você pede a pessoa, né, para preencher seus dados, ou pedia naquela época, né, porque não tinha internet. Aí ela preencheu o formulário. E embaixo a gente tinha uma pergunta, por que você está fazendo esse curso? Qual é seu interesse em fazer esse curso? Ela escreveu uma palavra. Sabe o que ela escreveu? Salvação. Eita. Aí é forte, viu? Muito forte. Eu fiquei abalado. Fiquei abalado. Então, é errado a gente fazer como você falou, por várias semanas. Não é errado. Mas olha, eu lembro de um irmão em Belo Horizonte, ele foi convidado para uma dessas campanhas evangelísticas e ele ouviu um sermão do Evangelho. Ele é a pessoa totalmente do mundo. E ele ouviu um sermão do Evangelho. E ele pediu o batismo depois desse sermão. Foi batizado. Ficou irmão, fiel, zeloso, pregador, até trabalhou em tempo integral. Então, às vezes nós temos cuidado demais, pensando que uma vez só não resolve, né? No Novo Testamento resolveu. Então, falei demais, né? Não. Enquanto você falava aí, eu fiquei passeando, né? Passeando aqui nos meus pensamentos, né?
será que é preciso que aconteça com cada uma pessoa uma história triste como essa para a pessoa acordar? Mas não. Se você dá o estudo para uma pessoa e no mesmo dia a pessoa quiser se batizar, você intimamente, religiosamente, você é constrangido a não querer batizar a pessoa. Hoje, essa. Se você dá um estudo para uma pessoa, essa pessoa quer se batizar. Irmão, tu vai batizar essa pessoa. Irmão, veja bem. A pessoa não tem consciência. Por outro lado, né, a conexão do Rendal caiu. Deixa eu ver se ele volta. Né? Deixa eu ver aqui, né? Mas o que acontece, né? O Rendal vai já voltar, gente. E aí a gente continua conversando com o Rendal. Então, o que acontece? Às vezes, né? Às vezes, meus irmãos, a gente se prende tanto no método, né? A gente se prende tanto, né? Naquilo que está ali programado, que a gente esquece que a nossa parte, né? É diferente, né? É diferente da parte que Deus está fazendo, né? Então, o que nós precisamos fazer é fazer aquilo que Deus mandou fazer. Pronto, só isso. Não temos que fazer mais nada. Não temos que fazer mais nada. É fazer aquilo. E eu vou esperar o Rendal voltar para a gente falar um pouco a respeito dessa questão o método de Jesus, vamos dizer assim, o método de Jesus. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Agora, até aqui, pelo que foi falado, você tem comentários a fazer a respeito disso? O que você acha dessa fala que a gente tem feito aqui? E esse assunto é interessante? Você acha que é relevante? Faz sentido? Entende? Se não faz sentido, quer dizer, a gente precisa rever, né? Precisa rever aí nossos conceitos, precisamos rever aí muitas coisas, tá bem? Então, fica aí a oportunidade para quem quiser comentar com a gente, né? Comentar, quem quiser estar aí participando, né, desse bate-papo, poder participar também. E assim, eu particularmente, né, acredito, né, que nós precisamos, com certeza, né, fazer algumas alterações, algumas correções, algumas aplicações, né, para nossa vida, né, para nossa vida dentro desse tema, dentro desse assunto, né? Eu penso que a gente tem muito o que pensar e o que fazer, principalmente para os irmãos que lidam diretamente com essa questão do evangelismo, né, que estão aí diante das congregações, que possam estar de fato, né, aí se empenhando para dar conta dessa demanda, né, para dar conta dessa ordem de Jesus, porque se nós não acordarmos para essa necessidade, provavelmente a gente vai passar muito mais perrengues, né? Muito mais perrengues no futuro, né? Por que não dizer, né? Agora, né? Vamos passar muito mais perrengue. Então, que a gente possa acordar para isso, né? Deixa eu mandar aqui novamente o link para o Rendal, para ele entrar aqui na nossa sala novamente, ver se mudou alguma coisa. Eu acho que não mudou nada, mas vamos ver se ele consegue acessar novamente, né? Então, para você que está nos acompanhando pela rádio, graças a Deus, né? Obrigado pela companhia. Os irmãos que estão aí nos acompanhando em várias partes, vários lugares.
Deixa eu ler aqui os comentários, né? Isso aconteceu comigo. Estação em batizar, hesitação em batizar. Eu pedi pelo batismo, mas 2 jovens pediram logo depois, ambos mais velhos que eu. Porém, eu fui deixado por último, né? E confrontado. Rapaz, que coisa, né? Rapaz, espera aí. Espera aí que o Rendal entrou aqui na sala, mas não entrou, né? Não apareceu aqui para mim. Deixa eu ver aqui novamente o que está acontecendo aqui com essa conexão. Vamos lá ver se a gente consegue. Opa! Agora sim, eu saí, entrei de novo para poder aparecer aqui. O Rendal voltou, né? Ok. Rendal, meu irmão, olha só. Aham. Olha só, aqui nós temos um relato, né? Que eu acho interessante passar para você. Eu não estou sabendo. O canal 5 anos de garantia. Por favor, amado, coloca seu nome aí para mim identificar aqui direitinho. Ele diz o seguinte: isso acontece, falando sobre a questão do protelamento do batismo, né? Isso aconteceu comigo. Esta hesitação em batizar. Eu pedi pelo batismo, mas 2 jovens pediram junto, né? Pediram logo depois, ambos mais velhos que eu. Porém, eu fui deixado por último e confrontado, né? Mas ainda dentro d'água, para ver se eu realmente queria o batismo. Eu tinha 12 anos e os demais tinham 15 e 21 anos. Acharam que estava indo por emoção, sem saber que eles que seguiram meu exemplo, né? Aqueles outros Entendi. 2, né? Aí ele diz assim, cadê? E se questionar o que falava para eles também, né? E mais, é o Ítalo Rocha que está falando, né? Amém. Então, esse relato aqui é muito interessante, viu, Rendal? Mas Realmente. não é único, né? Não é único. Eu já vi vários momentos assim, sabe? Já vi vários momentos. Mas, Rendal, tá aí a prova, né, do que a gente tá falando aqui, não é? É isso mesmo. É um exemplo, uma ilustração, né, daquele cuidado. Agora, tem 2 lados, né, dessa moeda. Existe realmente a preocupação de que a pessoa entenda. Já errei para esse lado também, já uma pessoa falou comigo, eu quero me batizar. E eu respondi de uma forma errada. Eu falei, eu não vou te batizar. Porque eu conhecia a pessoa. E eu achava que aquela pessoa nunca tinha demonstrado, que eu conhecia há bastante tempo, nunca tinha demonstrado um compromisso de realmente seguir Jesus. Mas eu falei de uma forma errada. Eu acho que eu fechei a porta para que a pessoa não pudesse realmente calcular o custo e assumir o compromisso. Eu fechei aquela porta. E eu sinto mal sobre aquele momento, de vez em quando eu lembro disso, quando eu falei para a pessoa, e eu me sinto mal sempre que eu me lembro daquele momento que eu tinha falado daquela forma. Amém, amém. Então existe aquela preocupação, e é uma preocupação boa, inclusive. Mas como nós não conhecemos os corações das pessoas, nós temos que, digamos assim, pecar para o lado de pensar que a pessoa tem, assim, as boas motivações, a compreensão correta, se a pessoa já ouviu o evangelho. Tem pessoa que realmente quer se batizar
que não recebeu ainda a instrução completa que precisava receber, e que não se mostra, assim, de uma forma óbvia, aquela seriedade. Eu lembro em Belo Horizonte, uma moça gostava demais da congregação, da participação com jovens, e chegou para mim, ela perguntou o que eu preciso fazer para fazer parte da congregação. E eu expliquei para ela. E ela falou, mas eu já fui batizada. Eu falei, da forma bíblica, não. Eu falei, então, tá bom, eu vou me batizar. Mas o batismo que ela queria era para fazer parte, para poder, assim, se integrar. Uhum. Ela não estava nem aí para a verdade, né, a respeito do batismo. E eu falei para ela, nessa condição, né, se você tiver interesse, a gente estuda, a gente vê, mas ela não queria o estudo, ela não queria entender, ela queria a participação, né, aquele momento gostoso, legal, não sei o quê. E falei para ela, nessa condição eu não posso, Deus não me permite batizar você, porque aí você estaria satisfazendo uma exigência minha, porque você não está entendendo ainda a palavra de Deus e a diferença entre o batismo que você recebeu na denominação e o batismo bíblico em nome de Jesus. Então, logo em seguida, ela foi embora, se afastou totalmente do grupo, né, da congregação, porque o interesse dela não era a verdade, não era o relacionamento com Deus, propriamente dito, né? Verdade, verdade. Agora voltando lá na questão também sobre essa questão de a gente tomar a decisão por batizar ou não batizar a pessoa, é uma coisa que a gente não pode fazer, é negar o batismo. Uhum. Por quê? Porque a gente não tem como mensurar o coração de ninguém, né? Então, Isso vou dizer, presumindo que a pessoa entenda. sim, exatamente. Né? Agora, tem que considerar também que por trás disso existem os contextos, né? Você, se é uma pessoa, você já conhece, né? Então, tem várias coisas que vai levar, Sim. de repente, você por exemplo, quando Simão pede Simão o mágico, né? É Simão o mágico, né? Quando Simão pede o batismo para Filipe, Simão ele não disse, não vou te batizar. Só que o Simão, o batismo dele era totalmente interesseiro, né? Ele queria fazer parte daquela empresa, aquele negócio, ele queria alguma fonte de lucro com aquilo. E como não rolou nada com o Filipe, quando chegaram os visitantes, ele disse, olha, eu quero comprar esse negócio aí, eu quero também abençoar as pessoas. Então, já nós temos outros exemplos de pessoas que se batizaram e ouviram só uma pregação, né? Só um dia de pregação, sim. né? Como o caso de Lídia, né? Que ela se batiza e ela diz, olha, é o seguinte, agora vocês vão ser amparados aqui por mim, eu vou cuidar de vocês, vão pra cá. E passa a ser uma mantenedora do ministério de Paulo, né? Isso. Então a gente tem exemplos, irmãos, pra gente, por dois lados. Agora, a sinceridade tem que morar no coração dos que são fiéis. Então, se nós vamos evangelizar uma pessoa, evangelize com toda a verdade. Não fique inventando arrumadinho, né, desvio, atalho, não sei o quê, para batizar as pessoas e botar a foto na rede social. Não. Então, não faça isso não, porque isso não vai agradar a Deus e nem vai tirar a pessoa do lugar que ele está para lugar nenhum. Ele vai continuar, talvez, naquela situação que Jesus vai falar para os escribas. Vocês atravessam os rios para fazer um prosélito e quando o fazem, o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Então, é bom a gente pensar, né, nesses critérios. Agora, eu separei aqui aquilo que a gente poderia dizer que é o modelo que Jesus deixou. Não sei se o Rendal concorda, mas aqui deixa eu ler aqui o comentário da Mônica. A Mônica, lá de Itarema, esposa do nosso irmão Totó, ela disse o seguinte,
quem não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Exatamente. Aí está um ponto muito, muito, muito interessante, né? Porque a partir do momento que a pessoa diz assim, eu quero, ele tem que saber que tem um preço, né? Embora a salvação seja de graça, mas tem os custos, Sim. né? Então você tem que saber o que está dizendo e o que está querendo, né? Então, voltando aqui para aquilo que eu entendo que é o modelo que Jesus deixou, além do exemplo que ele deixou vivido, ele deixou registrado aqui uma coisa que me chama a atenção, Rendal, que é a forma, a ordem do acontecimento, do fazer do bolo. Primeiro ele vai dizer, eu tenho toda a autoridade. Então Jesus é autoridade. Então tem que ser ensinado, pregado, evangelizado sob a autoridade de Jesus. Segundo, é que ele diz que a pessoa vai pregar a palavra, e esse pregar a palavra aqui em Mateus, ele já vai trazer fazer discípulo, né? Então, pregar a palavra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui é a entrada, carta de entrada. Pregou, né? Você é um pecador, está indo para o inferno, mas existe um Salvador que quer levar você para o céu, o nome dele é Jesus, o Filho de Deus. A pessoa acreditou, pronto, eu quero me batizar, eu quero essa salvação, batizou. Aí passa para a parte da pedagogia, do ensino, que é ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, a partir daí, eu tenho isso como a forma, o método explicado por Jesus do fazer esse negócio, né? Que é o evangelizar para transformar vidas. Então a pessoa vai lá sob a autoridade de Jesus, e essa questão de estar sob a autoridade de Jesus, ela termina entrando, porque quando a gente está na presença de uma autoridade, uma das coisas que acontece com a gente é um friozinho na barriga, né? Uma incomodação. É verdade. Né? E eu acho, irmão, eu percebo assim que muitas vezes, eu tenho experimentado muitas vezes, ver irmãos irem, por exemplo, ao púlpito, pregar, e pregam sem razão, e pregam sem paixão, e pregam sem temor, e sabe, faz um negócio ali que parece que está mais se apresentando do que apresentando Jesus. E sem contar que muitas vezes já vi pregações que começam e terminam sem incluir Jesus. Sim. Então alguma coisa errada não está certa. E aí como é que você quer que uma pregação dessa transforme a vida de um pecador em santo? Né? Como é que você quer que essa pregação desmotivada, despropositada, desconteudizada, possa alcançar o coração de alguém? O que muda o coração de uma pessoa é a transmissão de um coração transformado. Então, se você não é uma pessoa, né, que tem essa transformação em você, jamais vai poder transformar alguém. Porque hoje, além de tudo, né, a transformação nas pessoas, ela acontece em muitos casos, na maioria deles, impactadas pela transformação que há em nós. Exato. E até me parece que concorda comigo as Escrituras, quando o apóstolo Paulo diz assim, vivam de forma digna do Evangelho de Jesus. Parece que viver a vida cristã da forma eticamente evangélica, ou da forma do Evangelho, me parece que tem muito mais poder do que a gente sair gritando no meio da rua, porque pode ser, como já disse alguns, pode ser que as nossas atitudes silenciem as nossas palavras. Então, Valdizen, eu acho que exatamente aí faz parte do recomeço da evangelização. Nós queremos uma evangelização impessoal, seja por instituição, ou seja por meios que nos separam, que separam a nossa vida da pessoa sendo evangelizada. Será que a nossa vida é tão sem poder, sem sal, sem impacto,
que nós não conseguimos evangelizar os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho ou de escola, as pessoas com que nós temos contato regular, porque nós não estamos evangelizando essas pessoas. E eu volto mais uma vez, eu acho que é um ato de covardia, porque a gente não quer criar problema nos relacionamentos. Então a gente tenta fazer uma coisa mais impessoal, seja institucional, seja por meio da internet, né? A gente vai pegar um folheto e passar por baixo da porta e correr, não é? Não, tem que estar tudo junto. A pessoa tem que ver em nós que o evangelho funciona, tem poder, isso tem o poder de transformar a nossa vida. As pessoas precisam ver isso. Uma parte disso, um dos pontos que eu pensei hoje de manhã, Valdizan, foi exatamente a questão do clero. Existe entre nós uma classe especial de obreiros e escondemos muito bem essa classe, o fato dessa classe, porque nós pregamos uma coisa que não existe clero e laico, né? O clérigo, a pessoa que é profissional, treinado para fazer, que a gente contrata para fazer nosso trabalho, ou melhor ainda, que a gente pede ajuda de fora para sustentar essa pessoa no nosso meio, e ele é que faz o nosso evangelismo. Já ouvi a pessoa falar isso. E isso é uma abominação para Deus. O clero é quem faz a evangelização. E o clero que cria cada vez mais entidade para reforçar o seu papel. São treinados para isso, pagos para isso, e é por isso que nós temos entidades para treinar os profissionais, enviá-los para começar novos trabalhos e fazer na nossa própria congregação o nosso trabalho de evangelização e de ensino. E essas entidades que estão aparecendo são sintomas do problema. Porque se dentro da Irmandade a gente não tivesse já uma cultura para isso, nunca teriam surgido. E surgiram porque nós não acreditamos mesmo no ensinamento bíblico sobre a missão da igreja sendo a missão de todos. De todos. Foi o Martinho Lutero que no início da Reforma Protestante, em 1500 e pouco, que chamou esse princípio de o sacerdócio de todos os santos. Eu não tenho assim nenhum apego especial com a frase, mas ele falando contra o sacerdócio católico, né? E a ideia de existir santos. Então, tudo bem com essa frase. Agora, no protestantismo, esse princípio nunca foi praticado. E nossos irmãos, no início do movimento da restauração, saíram do protestantismo. E eu acho que ainda falta a gente restaurar no nosso meio esse princípio de que a responsabilidade é de todos nós. Então eu digo, a Irmandade precisa se arrepender desse erro, mas não está se arrependendo, está reforçando o erro. Verdade. Com essas instituições. E é por isso, Valdizan, que eu digo, a gente vai ter que recomeçar. Sim, verdade. Nós vamos ter que extinguir, apagar o clero para que cada pessoa, cada irmão possa assumir a obra de Deus. Sim. Agora, precisamos explorar. Como é que nós vamos fazer isso? Recomeçando. Recomeçando de que forma? Eu anotei hoje de manhã 4 pontos de como a gente pode fazer esse reboot, né? Sim. O que você acha disso? Eu acho muito interessante você trazer esses pontos aí. É interessante você trazer esses pontos aí. Porque eu acredito, né,
que realmente é esse reboot que vai fazer, né? Que vai fazer toda a diferença na vida da igreja. Antigamente, Redal, eu achava, olha como eu sou egoísta, né? Eu achava que eu estava sozinho nesse barco. Eu disse, daqui a pouco essas pessoas vão me expulsar da igreja e acabou. Vai ficar como tá mesmo, é isso mesmo, e deu, né? Mas aí, meu irmão, eu lhe conheci, né? Que já foi aquela... A introdução foi muito boa, né? Eu estava em Belém, estava com a congregação inteira de pessoas carentes de Deus, mas sem saber para onde ir. E você me deu uma luz, né? E aí, a partir de então, a gente começou a se aproximar. Um dia a gente vai se encontrar para dar um abraço, pegar na mão, conversar pessoalmente. Mas foi por aí. E aí, quando você fala aí dessas suas anotações, talvez seja uma luz para muita gente, né? Para muitos de nós, né? Só antes de você falar dos pontos, eu quero trazer aqui o comentário da irmã Noemi, né? Que ela diz aqui, vou ler aqui no celular que fica pertinho de mim, né? É interessante esse método do irmão Rendal de despejar tudo sobre o plano de salvação para a pessoa, a exemplo de Filipe e Eunuco, que naquele encontro ensinou o que era preciso saber para se batizar. Qualquer plano de ensino, qualquer pregação que não leve até o final, não está completa, né? Então, Severo disse assim, eu já vi muita gente tomar banho e dizer que foi batizado. Já vi missionário batizar um rapaz que no trajeto até as águas, fumando, e eu perguntei, você vai batizar esse cara? Eu tenho até irmão que se batizou lá, né, aí na congregação que a gente estava, com a carteira de cigarro no bolso, né? E depois de um tempo nós fomos na casa dele e ainda tinha um cofrezinho com o Buda lá em cima da mesa, né? Então, gente, olha, essa é a inversão das ordens das coisas. Quem vai batizar é o pecador desgraçado mesmo, né? Depois que ele sai das águas, que ele está habilitado para absorver bem e obedecer os mandamentos de Jesus. Então, você passa para nós aí esses seus 4 pontos, né? Mas se você quiser comentar o que os irmãos falaram, também pode, tá bom? Agora, eu acho que eu tenho online aquele rearranjo dos estudos para apresentar de uma vez só o evangelho para as pessoas. Vou procurar o link, depois eu vou compartilhar, né? E quando você começou a falar, me lembrei de outra coisa. As pessoas podem me perguntar para mim, mas Randall, você está mudando o evangelho que você prega, não é? Não. Eu estou tentando ser cada vez mais coerente com aquilo que eu sempre preguei e eu quero praticar de uma forma consistente a verdade bíblica. Eu vivo e prego essa verdade minha vida toda. Mas eu quero ser mais coerente, mais consistente, quero praticar profundamente tudo isso. Então, aqui vão os 4 pontos que eu tenho até agora e eu quero desenvolver mais isso, porque ainda estou nesse processo, a gente vai começar novos trabalhos ainda, aqui em São José, na nossa região, e ajudar outras pessoas a fazer isso também. Amém. Então, aí eu estou trabalhando em cima disso. 4, vai. Número 1. Pois é. E essa pregação minha não é nova, você já sabe disso, né, Valdizan? Sim. Temos que simplificar para chegar na essência do evangelho, porque a gente cria um monte de exigências que não tem nada a ver com o evangelho. E uma das coisas é começa em casa. Aí eu estou para lançar um trabalho de evangelização, um curso bíblico sobre a Igreja da Bíblia. Porque aqueles cursos do passado não são mais disponíveis de uma forma livre. A Igreja da Bíblia. Traduzi, adaptei e acrescentei no final uma lição para dizer
E se não tem congregação na minha cidade, é a sua oportunidade. E use a sua casa. Comece na sua casa. Isso não é desvantagem. É a sua oportunidade, é a sua vantagem de fazer as coisas, de dar esse reboot, de dar esse recomeço. Simplificar. Eu podia ficar muito tempo só nesse ponto. Mas número 2, reproduzir. Reproduzir. De uma forma que as pessoas podem imitar aquilo que você está fazendo. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Me imitem como eu imito a Jesus. Sejam meus imitadores como eu sou imitador do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, olha lá no final do capítulo 10, e o primeiro versículo do capítulo 11. Aquela divisão de capítulo é muito infeliz naquele ponto. Imitar Jesus, imitar Paulo, no quesito de salvar as pessoas. E vamos ensinar de uma forma que as outras pessoas conseguem reproduzir. Quando nós temos uma parfernália de um monte de coisa, uma sofisticação de ensino, a pessoa que recebe aquele ensino não consegue reproduzir. É por isso que quando nós escrevemos o nosso trabalho, nossos estudos de evangelização, eu peguei a ideia de um irmão, achei genial, que eu uso cartões, fichas, 3x5 ou 4x6 se quiser, se a sua letra é muito grande. E eu escrevo, além do título, o texto e uma palavra ou frase-chave. E aí naquele estudo a gente vai ter o quê? 7, 8, 9, 10 passagens por estudo. E vai deixar aquela ficha com a pessoa. E eu tenho irmãos aqui que estou usando as fichas que eu passei e deixei com eles, com essas pessoas ensinadas, elas se converteram e imediatamente a pessoa tem o material numa forma que quando você vai estudar com alguém, o que você precisa levar? Uma Bíblia, uma ficha e uma caneta. Não precisa de mais nada. E você consegue até marcar dentro da sua Bíblia os textos e colocar uma seta lá e já abrir para o próximo texto bíblico. Então você não tem que levar uma apostila, você não tem que puxar nada da internet, é tudo ali para você usar de uma forma bem pessoal. E a pessoa que está recebendo consegue, se tiver qualquer condição, logo reproduzir aquilo que você está fazendo. Reproduzir, número 2. Número 3, como fazer é tomar coragem. Somos muito medrosos. Em alguns casos, somos covardes. Porque fomos ensinados a ser pessoas medrosas e não pessoas de coragem. Vai ler as cartas para Timóteo, por exemplo. Paulo vai dizer, o Senhor nos deu não um espírito de covardia, mas sim um espírito de amor, de poder, de coragem, de autocontrole. E nós devemos nos apoderar desse espírito para fazer o nosso trabalho. Parece que Timóteo foi uma pessoa assim, não é? Então precisamos tomar coragem. O irmão aqui, muitos anos atrás, tinha medo de ensinar as pessoas por medo de errar e falar ou fazer alguma coisa que ia afastar aquela pessoa para sempre do evangelho. E eu falava para o irmão, com aquela preocupação boa que ele tinha, irmão, a pessoa já está perdida. E se você não faz nada, vai continuar perdida. Então é melhor que a pessoa tenha, no mínimo, uma chance. Se a pessoa está lendo e está deixando o poder de Deus entrar no seu coração e transformar seu coração, qualquer errinho seu vai ser de menos. Então tome coragem. E número 4, eu coloquei aqui, vamos praticar o que pregamos. Por exemplo,
Nós falamos que nós não somos denominação. Nós temos todos os traços em muitos lugares. Todos os traços. A gente só consegue falar Igreja de Cristo. Quando você dá nome ao boi, virou denominação. Não, mas a gente está usando. Você não está usando no sentido bíblico coisa nenhuma. Porque você está usando exclusivamente, você coloca em tudo. Você, quando você vai abrir entidade junto com o governo, a Igreja de Cristo, uma vez ou outra tem irmão que entende isso e coloca uma coisa diferente. Em Campinas tem num prédio lá, aqui se reúnem cristãos. Em Taubaté também tinha isso por um tempo. Em Ribeirão Preto tinha alguma coisa mais ou menos assim, no final eles até tiraram do seu prédio placa qualquer. Achei ótimo isso, por quê? O que vai chamar a atenção das pessoas não é a placa, é o seu amor fraternal e o amor que você tem para as pessoas de fora. Isso que vai chamar a atenção das pessoas. Esse envolvimento pessoal com a congregação, com seus irmãos e com as pessoas de fora. Isso sim que vai fazer uma diferença e mostrar que aqui não tem mais uma empresa religiosa, não. Aqui tem, de fato, o povo de Deus, o corpo de Cristo, a família de Deus. Aí sim. Esse Valdizano, são os 4 pontos que eu pensei hoje de manhã, anotei. Deixei espaço para um 5º item, que não coloquei ainda. Então, me reservo ao direito de completar essa lista, viu? Claro. Várias coisas aí que me chamou a atenção. Primeiro, no livro do Mike Shank, né, o Pai Músculo, quando ele termina de escrever, está terminando o seu livro, ele disse que teve uma pergunta que ele precisava fazer para o Rendal, que o evangelista era Rendal, né? E eu até pensei que era você, homem. E aí ele perguntou, como é que você faz para saber tantas passagens bíblicas, né? E aí o Rendal fala para ele, né, como é que ele fazia. Ele tinha que ler a Bíblia, né? Ler bastante a Bíblia, fazer as anotações, separar os temas, tudo. E eu achei legal. O problema, né, que a gente tem hoje, né, que se você perguntar assim, irmão, você fez sua leitura bíblica hoje, né? Alguns bem raros, irmão, vão dizer, eu li a Bíblia hoje. A maioria vai dizer, não tive tempo, eu saí muito cedo, não sei o quê, tem tanta desculpa, né? Mas na verdade não faz. Olha, Valdizano, eu digo o seguinte, você quer conhecer a Bíblia? Largue seu celular. É uma boa. Olha, a pessoa diz assim, mas eu não levo nem a Bíblia para o culto, eu levo, meu irmão, o celular é o maior ladrão da consciência, do pensamento, do cérebro. Ele boicota, você não consegue mais gravar nada, porque tudo está ali só nos olhos. Além de ocupar seu tempo, ele condiciona a sua mente para ficar pulando de uma hora para outra. Eu li uma senhora chinesa falando das tendências na China, na internet, de apresentar vídeo tipo novela em 2 a 3 minutos. Então você tem compactada toda a história, toda aquela emoção da novela que geralmente leva 1 hora em 2 a 3 minutos. Então, sua mente está sendo sempre condicionada a ficar pulando de uma coisa para outra, de maneira que você não tem condições de se concentrar na sua leitura. Então, além do tempo, está fazendo um mal terrível e também está condicionando você a querer ver as coisas e não ler, não ouvir, né? Uhum. Até se eu fosse o Valdizan, aí já despertou a atenção dele. Né? Opa!
Você está fazendo um ótimo trabalho, Valdizan. Isso não é crítica, tá bom? Sim, Mas se eu fosse o Valdizan, eu levava muito a sério a palavra rádio. sim, Porque sim. rádio é áudio. Nós estamos fazendo televisão. Então, antes de entrar no programa, eu tenho que tomar banho, eu tenho que trocar de roupa, eu tenho que arrumar cabelo, né? Essas coisas verdade. todas, não é? Sim, Porque as pessoas querem ver. As pessoas querem ver. é verdade. E nós estamos sendo conduzidos constantemente para querer ver as coisas. É ver para crer. Isso não é sentimento bíblico. Verdade, verdade. É ouvir para crer. Desculpa a brincadeira, viu, Não, Valdir? sua brincadeira faz sentido. Só para quem não conhece, o Rendal falou do trabalho, para quem não conhece, o nosso foco primeiro é a rádio, tá? Para você que acompanha, né? Então você tem inclusive um aplicativo aí no site da rádio, se baixar para acompanhar a programação 24 horas, né? E a nossa live, ela está sendo transmitida, o áudio direto na rádio. Então, de repente, pessoas que não podem estar assistindo, que tem que parar para ficar vendo, pode baixar o aplicativo e ouvir tudo que a gente está falando aqui na íntegra, tá? Porque esse é o nosso número 1, né? O número 2 são as lives, né? Mas o número 1 é o áudio mesmo lá no nosso painel de transmissão, né? Mas o Rendal falou algo realmente que faz muito sentido. Nós somos, assim, treinados, né, para sermos... Eu acho que quando nós começamos a falar do Brasil sobre... No Brasil não, na Idade Média, quando surgiu a Revolução Industrial, eles começaram a trabalhar esse processo de formar profissionais, né? Então, hoje o processo ele anda até de forma agradável para a população, as escolas técnicas, né? Que a pessoa vai lá para aprender uma profissão. Aí ele é só complemento do robô, né? Só fazer aquilo ali, só aquilo ali. Exato. O celular nos proporciona também isso, né? A gente não consegue mais criar, a gente não consegue mais raciocinar. Tudo, o que é isso aqui? Bota no Google. O que é isso aqui? Entende? Eu quero fazer um trabalho. É aí, né? Então, IA, né? IA, né? Então, hoje tá tudo assim, né? Tá tudo dado. Eu quero fazer uma pregação. Pega a ferramenta ali, eu quero pregação sobre isso. Coloca ali essa pregação pronta, né? Quer dizer, a pregação que não entrou no seu ouvido, não entrou no seu coração, vai entrar no coração de quem, meu irmão? Virou uma coisa mecânica, né? Bem mecânica, né? Nós já temos, inclusive, igrejas na Europa que estão adequando os confessionários inteligentes, né? Que as pessoas vão lá e conseguem falar com o próprio Deus, né? Você já viu isso, Rendal? Já tá lá numa das capelas lá das igrejas lá. Mas esse é para outra hora, né? Rendal, falando aí do outro ponto, você falou a questão do nome e tudo mais. Eu acho que foi nos anos de 98, 99, eu participei de uma reunião que era pra gente colocar um nome lá no prédio. E aí foi colocado de fato uma placa grande de mármore e lá colocado o nome. Então a ideia é o seguinte: então vamos colocar aqui se reúne a Igreja de Cristo, ou aqui a gente se reúne aqui uma Igreja de Cristo. E aí o problema era o artigo, né? Se ele seria definido ou indefinido. eu disse assim, olha, eu acredito que nós temos que colocar que se reúne a igreja, né? E aí o irmão falou assim, não, mas não podemos colocar a igreja porque nós não somos a única igreja. Aí o negócio azedou, né? Bom, como eu era naquele tempo, eu estava o quê? Há uns 3 anos na igreja, mais ou menos, eu não tinha voz ativa, né? Ele não tinha liberdade, porque no meio dessa categoria você não tem liberdade, né? Você vai lá só para complementar, para fazer número, mas a decisão é deles, né? Então, é isso que acontece, né? E aí ficou, se você chegar lá, né? Nessa chamada denominação, né? Nessa congregação, você vai ver que lá na frente do prédio tem uma pedra grande escrita aqui se reúne uma igreja de Cristo, né? Jesus tem várias igrejas, né? Graças a Deus, né? Que nada.
Bom, esse era o ponto. A outra coisa, né, que eu também queria resgatar aí da conversa do Rendal, dentre o assunto do modo geral, o evangelismo, ele é um... ele acontece principalmente fomentado pelos relacionamentos, né? Isso. Então, uma igreja que tem o seu hábito, né, de simplesmente fazer cultos, né, ela não está nem de longe cumprindo com o ID de Jesus, né? Sim. E o pior é que muitos irmãos, né, têm a oportunidade de conversar com alguém e dizer assim, vamos para a minha igreja, né, vamos para o culto da minha igreja, e fica só nisso e ainda se conforma dizendo que está evangelizando. Eu convido as pessoas para ir para a igreja. Tá tudo errado, né? Ninguém vai para a igreja, né? Então, o culto não é para... Bom, existe um monte de coisa aí que a gente precisa detalhar. Mas a gente chegou num ponto, a gente está em um ponto, à beira do colapso, e parece que ninguém se dá conta. Não, tá tudo bem, é isso mesmo, é por aí mesmo e tudo mais. E esquece. Aí, Rendal, eu queria ainda... Sei que você tem muitas coisas ainda para dizer, né? Vamos falar vários dias ainda sobre isso. Não quero resumir tudo. Mas essa ideia, né, que foi estabelecida no Brasil de evangelismo, ela é bastante capenga, né? Você percebe hoje, né, a dificuldade que a igreja tem, principalmente, qual é o papel, qual é a responsabilidade, qual é o compromisso e qual é a importância de ter um evangelista tempo integral na igreja. Uhum. E aí volta lá naquilo que você falou, não, precisa ter um evangelista porque a gente não tem tempo para dar estudo, a gente não tem tempo para isso, porque então tendo uma pessoa ele vai fazer isso. Então, essa visão de um empregado, né, para fazer um trabalho para nós, né? Então já começa errado. Por outro lado, a gente não tem condição de pagar um obreiro. Aí é outro ponto complicado, né? Que a igreja tem dinheiro, gente. A igreja tem dinheiro, mas a gente não sabe como fazer com esse dinheiro. Aí cada um fica com o seu no bolso. Então, o que é para a gente custear, a gente não custeia, né? Por exemplo... Agora, Valdizan, nesse ponto, tanto em termos do evangelismo, como em termos do que nós chamamos da benevolência, a ajuda, né, física, das necessidades físicas dos irmãos, é que nós estamos gastando tanto dinheiro para alugar ou comprar terreno, construir um prédio, que nós não temos dinheiro para nada. Esse é o problema. É um dos grandes males de querer ter, como as denominações, um prédio próprio, um local próprio. Nós estamos jogando todo o nosso investimento, todo o nosso dinheiro, toda a nossa oferta em coisas materiais, ao invés de fazer ajuda aos irmãos que necessitam e no evangelismo. Então, e tem lugar que os irmãos, dependendo da sua condição financeira e as condições de mercado, que estão basicamente assim, só fazendo isso. Então, é outro mal de pensar que nós temos que ter um espaço próprio nosso. É por isso que o uso das casas, nós fizemos aqui em casa durante 8 anos, começamos com congregação. E não estou me gabando, é uma observação apenas. Nós não gastamos um tostão em coisas físicas como terreno, aluguel ou prédio. E cada mês a gente tinha que sair catando. Onde nós vamos enviar as nossas ofertas esse mês? Quem está precisando? Verdade. Qual é o trabalho que precisa, né, de algum apoio? Olha que problema legal para a gente ter. É verdade. Ao invés de dizer, como é que nós vamos arrumar dinheiro para pagar isso? A gente estava pensando, a gente está com dinheiro sobrando aqui no final do mês.
Porque a minha ideia, e eu falei para a congregação, vamos zerar nossa conta todo mês. Nós não temos nenhum motivo para manter Fica guardando, né? alguma poupança. Para quê? De repente, Jesus vai voltar amanhã e ele vai nos encontrar com dinheiro na poupança. Ele vai perguntar o quê? Por que vocês têm isso na poupança? O que vocês estão esperando? Não é? Desculpa, você falou uma coisa lá e eu fui embora com isso, viu? Não, eu ainda quero ainda acrescentar que um momento de uma conversa em uma congregação que tinha dinheiro guardado em banco, e o dinheiro trazia muito problema para a congregação. E eu chamei os irmãos na reunião e falei o seguinte: irmãos, vamos sacar todo o dinheiro que está no banco, vamos trazer aqui para o prédio e vamos tocar fogo nele aqui na presença de todo mundo, para acabar com esse problema. E os irmãos se espantaram assim, né? Eu fiquei, isso, rapaz, não é isso, né? Dinheiro na igreja ele só serve para servir. Se ele não está servindo, então joga fora, né? Porque só vai trazer mal, né? Só vai trazer mal. Eu até lembro de uma... suscitando aqui, descontextualizado, o apóstolo Paulo vai dizer assim: o amor ao dinheiro só vai trazer males, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. E aí os irmãos desenvolveram uma mentalidade muito boa, que foi de fazer com que o dinheiro ele fosse uma ferramenta a mais para trabalhar, né? Isso. E isso foi bom, foi muito bom. Tá. Deixa eu interromper. Eu trouxe tudo para a sala hoje para ficar mais perto do Wi-Fi, porque nas outras vezes, lá no fundo no escritório, meu Wi-Fi está meio ruinzinho, sabe? E eu não trouxe carregador. Daqui a pouco vai apagar tudo aqui, viu? Você tem 5 minutos. Talvez nem isso, viu? Minutos? Talvez nem isso. Então deixa eu aproveitar, ir embora, despedir de você, do pessoal. Mas ele vai voltar, pessoal, ele vai voltar. Vai. Vou sim. Pode fazer seu encerramento, viu, Redal? Obrigado, viu? Deus abençoe, tem sido muito bom hoje. Meu intuito é para chamar a igreja para restaurar o movimento de restauração. Para a gente ser aquilo que sempre falamos que nós somos. Pessoas que seguem somente o que diz na palavra de Deus e não fugir disso, não sair disso. Então, é isso que eu quero. Eu trabalho para isso, eu ensino nesse sentido e dou graças a Deus que há irmãos que estão escutando, não é? Irmão, obrigado e a gente vai falando, viu? Amém. Obrigado, Rendal. Um abraço, a gente vai conversando aí com certeza. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Até. Vic também. Bom, meus irmãos, muito, muito bom, né? Podermos ter esse momento de partilha aqui, né, da palavra de Deus e trazendo todos esses assuntos à tona, né? Nosso propósito, né, é estar despertando, né, você, meu irmão, minha irmã, que tem esse desejo, né, tem essa vontade de ver as coisas de Deus andando de acordo com a orientação dele, né? Então, o nosso propósito aqui é contribuir com isso, né? O Rendal esteve aqui hoje, mas o Rendal vai estar aqui provavelmente uma vez por mês, 2, 3, 4, quantas for possível. E nós vamos, sempre que o Rendal vier aqui, nós vamos estar emplacando esse tema do evangelismo, né? Esse tema do evangelismo que ele vai atingir, né? Hoje nós falamos dessa questão do evangelismo em si, nós vamos falar ainda sobre essa questão de estabelecer congregações biblicamente, né? Vamos falar a questão da organização das comunidades de forma bíblica. Então nós vamos trazer tudo isso, né? E eu espero em Deus, né, estar ajudando. E se de repente algum irmão que ouviu, ou que vai ouvir, ou que está ouvindo, assistindo o programa, discorda de alguma coisa, por favor, entre em contato com a gente, diga: eu estou discordando de vocês, mas faça um desacordo, né? Um desacordo bíblico, tá bom? E mande para nós. Nada de opinião. Eu penso. Você não pensa nada, não. O que nós estamos buscando é o que Deus pensa, é o que Deus quer. Então faça isso também, se mantenha dentro da vontade do Senhor e abra mão, né, se necessário for, do seu orgulho,
abra mão aí dos seus status, né? E se volte com humildade para a palavra de Deus e para fazer a vontade dele. Esse é o nosso desejo aqui. Eu espero que a gente alcance pessoas que também tenham o mesmo desejo. E se essa pessoa for você, amém. Estamos juntos. O programa Abra Sua Bíblia, né? Chegando aqui ao finalzinho, mas deixa eu ver aqui. Uma vez na semana seria bom, se for possível. Eu penso que é possível, sim. Jesus não vai levar prédio para o céu. É verdade. O pior, minha irmã, não é que Jesus não vai levar prédio para o céu. O pior é que tem muitos irmãos que chamam o prédio de igreja, né? Então, até aí a gente pode ver, né? Irmãos que estão acompanhando o programa em São Paulo, bom dia. Deus abençoe, obrigado. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui, gente. O que eu tenho mais aqui para me compartilhar? Um abraço para todos os meus amados amigos, ouvintes, telespectadores. Estou me despedindo aqui do TikTok, né? A gente volta amanhã, se o Senhor permitir, no TikTok também, né? Transmitindo aí para toda a rede, né? Uma das redes mais populares hoje em dia na internet. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e ajudem a prosperar nessa jornada desafiadora, né? Nessa jornada desafiadora que é andar nos passos de Jesus, né? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Gostou do programa hoje? Comenta, compartilha. Vamos juntos. Deus nos abençoe. E volto amanhã às 9 da manhã, se o Senhor nos permitir. E agora eu vou para a roça, né? Tem que trabalhar, né? Tem que faturar. Um abraço, meus irmãos. Ore por mim, ore por esse trabalho. Que Deus nos dê coragem para cada dia sermos discípulos de Jesus. Louvado seja o nome dele. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.